Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 68. Meu nome é Adriano Leite, eu sou sócio responsável pela área comercial. Hoje aqui, esse mês, vai estar participando o Cássio Bruno, um dos gestores da Multi, responsável pela estratégia Equity Hedge. Hoje é dia 7 de maio de 2025, são 10 horas e 40 minutos da manhã. Cássio, vamos começar falando de cenário. Nos dois podcasts anteriores, né, vieram o Gustavo Kataguiri e o Luiz Paulo Aranha, e a gente explorou bastante essa questão, né, do momento assim, favorável para ações aqui no Brasil, dado o ciclo global, em que a gente abordou essa questão da redução da concentração de ativos nos Estados Unidos, né? E isso espalhando, né? O pessoal, os portfólios começando a diversificar um pouquinho o mundo afora, você tinha um efeito positivo aqui no Brasil. E quando a gente gravou o podcast lá com a Aranha, foi recém o anúncio das tarifas lá do Trump, né? Que é tido como Liberation Day, e ficou ali uma bagunça muito grande ali de curto prazo. Enfim, o mercado ficou bastante errático, mas de qualquer maneira o Brasil ali e algumas outras regiões responderam bem aí no meio dessa confusão. Agora, né, que eu acho que já tem aí cerca de um mês aí do anúncio, como é que você pode ver essa questão do global, enfim, e se dá para ter alguma leitura um pouco mais clara assim, desse panorama aí que a gente vem acompanhando? Pô, legal, Adriano. Acho que você deu um resumo bom do que tem acontecido. Eu acho que é importante a gente aqui entender o que veio para ficar e o que não veio para ficar e alongar um pouco o prazo de investimento. O que a gente tem visto é que o mercado tem tido um horizonte extremamente curto de investimento, e acho que para você se diferenciar nesse mercado, você tem que ter um horizonte um pouquinho mais longo. E aí, quando a gente olha no global, é legal a gente passar pelos momentos do que aconteceu, de expectativa do mercado e do que se esperava, né? Então, a primeira coisa, quando o Trump ganha, é toda a tese do excepcional, quão excepcional os Estados Unidos né? O excepcionalismo. E que aí você voltaria a ter um presidente orientado ao empresário, ao crescimento econômico. E aí isso causou um rally enorme, e aí você vê a segunda fase, que isso começa a ficar um pouquinho pior, e você tem as tarifas, né? E aí, a partir das tarifas, o mercado cai muito, mas já estamos de volta em preços acima do Liberation Day. Então, o que isso significa, né? Hoje, isso significa que o mercado espera que não veio para ficar essa tarifa, que é uma tática de negociação do Trump, e essa negociação está se aproximando de alguma conclusão. E aí o mercado tem vindo nessa linha, muito pautado pelo que o Scott Bessent tem falado, e ele tem começado a negociar com a China. Secretário do Tesouro, né? Que é o secretário do Tesouro americano. E a segunda parte é que o Trump deu os 90 dias para o resto do mundo, com 10% de tarifa. Então, basicamente, esse é o que o mercado está fazendo. O que a gente tem que aqui olhar, e assim, a gente não tem capacidade nenhuma de fazer uma futurologia de qual vai ser o outcome final das tarifas e quais acordos vão sair. Acho que a gente tem que se ater ao que a gente pode sim analisar e entender. Mas acho que o que mudou, e isso acho que veio para ficar, é que o mercado, a economia vai ter mais incerteza, né? Então, quando você olha o que foi feito, acho que a primeira reação foi uma antecipação de compra, né? Então, o americano, percebendo que podia subir o preço do que era importado da China, antecipou a compra.
E a segunda parte que está acontecendo, e já tinha tido um estoque anterior, e a segunda parte do que está acontecendo os embarques chineses para os Estados Unidos estão caindo bastante. Essas duas coisas, e aí você veio no meio do caminho, teve um PIB muito fraco dos Estados Unidos, lembrando que o PIB é C mais G mais I mais delta, importação e exportação, um PIB muito fraco americano, não por conta de demanda doméstica, nem o C, nem o G, mas muito mais por uma importação muito grande no primeiro trimestre, antecipando essas tarifas. Então, no final das contas, essa antecipação de compra faz com que, enfim, demore um pouco mais a pegar as tarifas, mas cria essa incerteza, você cria uma dinâmica em que as empresas trabalham no subótimo, com mais estoque, depois com menos estoque, por aí vai, por conta de um ente externo. E acho que essa incerteza vai causar, no mínimo, alguma paralisia na economia americana em alguns setores. Eu acho que isso vem para ficar. O mercado trada muito pouco isso, tem muito pouco no preço, com o mercado acima do Liberation Day, o que acho que causa uma simetria de Estados Unidos um pouquinho pior. Quando a gente olha para o Brasil... Só uma pergunta aí que acho que é muito debatida aí. Essa questão dos Estados Unidos, nesse panorama, você acha que está mais para inflacionário ou deflacionário? Eu acho que, assim, na minha opinião, é inflacionário. Eu acho que dificilmente você comprar produtos mais caros não seria inflacionário no primeiro momento. Então, obviamente, subindo o preço de tudo aquilo que você importa. Agora, o nível de recessão que precisa acontecer para isso ter um impacto zero ou deflacionário, não me parece que é o que está no preço do mercado. Obviamente, quando o mercado caía 20% no ano, ali que foi nos piores momentos, esse debate me parecia até mais válido, porque você já precificava uma recessão grande. Então, na ausência de uma recessão forte, tende a ser inflacionário. E aí entra no debate do que o Fed vai fazer, se ele vai se antecipar ou não, o que ele vai deixar acontecer ou não, que aí isso impacta mercados emergentes, obviamente o mercado americano, mercados emergentes e o mundo inteiro. Uhum. Então, assim, eu acho que tende a ser inflacionário e o fato de ser inflacionário e alguma incerteza na economia americana deveria deixar a economia americana frágil, face aos preços de mercado hoje, que aí de volta a S&P está 21 vezes lucro, que é muito próximo das máximas de valuations. E o Brasil? O Brasil, nesse cenário, assim, acho que é sempre importante a gente pegar talvez as coisas mais importantes para o Brasil ao longo do curto, médio e longo prazo. Acho que a primeira coisa para pontuar é que, embora a Bolsa Brasileira tenha andado daquelas mínimas, o valuation ainda é barato. Agora, o valuation de Bolsa ainda é barato, mas aí acho que é importante a gente pontuar o que é barato. Ele é barato um pouco contra os outros ativos de Brasil, né? Então, eu vou falar principalmente a B. Então, ele é um pouco barato contra a B. Já fechou bastante isso, então a Bolsa performou bastante a B nos últimos tempos. E a B está nos níveis de estresse enorme, né? Então, a B continua precificando um problema fiscal grande no Brasil, que, de certa maneira, deveria continuar impactando no mercado. Então, eu acho que a partir de agora, embora o mercado seja muito barato, acho que a gente precisa ter um fechamento de B para ajudar que o rally continue no Brasil. A segunda coisa que acho que é importante é o valuation barato com a B barata. A segunda coisa importante que é de falar obviamente, esse rotation que já foi debatido nas reuniões anteriores, que é um pouquinho do dinheiro saindo dos Estados Unidos e do resto do mundo. Então, isso tem dado um suporte para o Brasil. E aí, dentro dessa guerra tarifária, é muito importante a gente olhar para o Brasil
como um beneficiário dessa questão das tarifas, principalmente China e Estados Unidos, principalmente porque a nossa pauta de exportação é muito parecida com a americana, são algumas de toda a americana, mas toda a nossa é muito parecida com uma parte da pauta de exportação americana, que são os alimentos e comida, food, coisas nessa linha. Então, o que a China tem feito? Ela tem comprado no Brasil. Então, você olha tanto a soja quanto o milho do Brasil, a China tem comprado bastante. E aí pode ser também que abra espaços para o Brasil no mundo, na Europa, para frango, que tem ainda algumas restrições, carne para outros lugares. Então, existe aí uma pauta que parece positiva para o Brasil do ponto de vista de comércio internacional. Acho que esse é o primeiro ponto, e acho que isso veio para ficar, a não ser que o acordo americano, e é isso importantíssimo a gente mapear, se o acordo americano com a China seja ele pautado em compra mais minha soja, meu frango, meu tudo, e aí poderia essa expectativa de ser bom no Brasil voltar. Então, assim, essa segunda parte, então um externo tem ajudado, tanto um juro um pouquinho mais baixo nos Estados Unidos, principalmente em curto prazo, se o Fed for continuar entrando nesse ciclo, e aí tem um impacto também mega importante, que foi a moeda, né? Então, a moeda americana desvalorizou, entrou num início de ciclo de dólar fraco. O DXY, que é a cesta de moedas globais, foi muito bem contra os Estados Unidos, e o Brasil voltou de um cenário de estresse de 6,30 para esses 5,70, 5,65, 5,75, 5,80. Então, isso é muito bom. Isso aí, o que isso impacta, e essa ajuda tem impactado? Que nós, brasileiros, enxergarmos o fim do ciclo de alta de juros no Brasil, e isso é muito positivo para a Bolsa Brasileira. Me parece que o Copom está muito próximo do final, se vai ser 50 e para, ou 50, 25 e para, mas a gente já enxerga o final do ciclo. Isso é bem bom para equities no Brasil. Mas o que a gente não pode esquecer, que aí são os riscos, é o fiscal, que a gente ainda está muito ruim, muito sofrível. A gente não tem refresco no fiscal. Acho que o aumento da dívida do Brasil é enorme, déficit nominal muito grande, e aí a gente tem uma ponte entre hoje e a eleição, mas o Brasil não vai, independente de quem ganhar a próxima eleição, em um caso mais fácil, outro caso menos fácil, mas o Brasil não vai fugir de uma discussão de um grande ajuste fiscal que tende a ser recessivo, dependendo de como for feito. Beleza. Bom, vamos falar aqui rapidamente da performance dos fundos, aí a gente entra mais no detalhe do Equity Hedge, que é a estratégia que está debaixo do Cássio, né? Então, o Mold Capital FICFIA, que é o nosso long only, fundo comprado em ações aqui no Brasil, fechou o mês muito bem, 12,12% versus o Ibovespa de 3,69%. No ano foi para 27,25%, contra o Ibovespa de 12,29%. E em 12 meses, menos 2,39% versus 6,06%. O fundo aí já recuperou um bom pedaço aí da underperformance do ano passado. Os destaques positivos da carteira, a carteira segue com um perfil aí mais focado em consumo cíclico, a parte mais doméstica aí de Brasil, mais relacionada à PIB, que na nossa visão foi o que ficou aí mais para trás. E outro ponto que eu acho que vale chamar a atenção, a gente vem sendo muito ativo aqui na gestão, aproveitando essa volatilidade muito grande aí dos papéis aí, que às vezes não fica tão percebida quando você olha o Ibovespa consolidado, tá? E destaque negativo ficou por conta aí do setor de petróleo, que a gente tinha aí principalmente a posição em Petrobras, que a gente até aproveitou recentemente aí para aumentar na margem. O Mold Capital Total Return FIA, que é a nossa estratégia mais flexível, comprada em ações, onde a gente pode ter outros instrumentos
para proteger no ciclo de queda e ser mais ativo no ciclo de alta como agora. Fechou o mês a 8,71, no ano 15,62 e em 12 meses 18,79, aí com uma janela aí bem interessante de curto e médio e longo prazo. O fundo segue aí com uma exposição líquida alta aí para o padrão histórico, próximo de 80%. Destaque positivo aí setor financeiro, transporte e utilities, e assim como no FIA, destaque negativo a parte de petróleo e gás. E aí o perfil da carteira aqui comprada segue mais na parte aí de financeiro e na parte de utilities. Por fim, a estratégia aqui do Equity Hedge, né? Aí foi um mês bom também para o fundo. Fechou aí 1,96 contra um CDI de 1,06, no ano 1,67 contra um CDI de 4,04 e em 12 meses 0,37 contra um CDI de 11,49. Aí aqui para comentar o fundo eu já vou chamar o Cássio, que aí o próprio autor, aí, o protagonista, fala um pouquinho, né? Então, Cássio, foi um ano aí já de fechamento aí de bastante par, né? Acho que, assim, de uma maneira geral, vários setores foram bem. Acho que de principais destaques aí, utilities, que é o grande destaque do ano, né? Parte de energia, varejo financeiro. Parte negativa, telecom, mineração e metalurgia e petróleo. Mas, de uma maneira geral, a gente viu aí uma contribuição grande aí de vários pares, né? Exposição bruta, 151%. A exposição líquida próxima de zero, um pouquinho negativa, que é o perfil aí do fundo. Sim, ainda a gente não está num ambiente tão trivial para long short, né? Acho que a gente tem visto ainda muita volatilidade, né? Uma volatilidade complicada. Mês passado foi o mês do Liberation Day, a gente começa muito mal e depois acaba conseguindo recuperar bem. E aí algumas teses começaram a dar certo, mas ainda não é um momento tão trivial para a estratégia. Agora, a gente está indo muito bem aí em utility, são cases que a gente ganhou dinheiro, cases muito específicos ainda. A gente tinha um long short bastante pautado em empresas que a gente via que iam muito bem, e a gente era short nas empresas de Minas. A gente tinha a percepção de que dificilmente a gente veria a privatização, e o mercado tinha, enfim, precificado bastante a precificação das empresas de Minas. Então, a gente foi muito bem nisso. No varejo, a gente pegou essa melhora de mercado com o fechamento de juros, né? No setor financeiro, a gente pegou várias coisas, tanto no Brasil e fora. A gente pegou a recuperação argentina, né? Então, a gente tinha a Argentina, era uma posição relevante para o fundo, e com o acordo do FMI, que era algo que a gente esperava, mas não tão cedo, foi bom para o nosso posicionamento. E aí uma série de outros setores em menor proporção a gente ganhou dinheiro. Então, acho que é um pouco isso. Para frente, a gente deu uma reduzida no risco. A gente tinha um pequeno net long, a gente hoje já tem um pequeno net short. E a gente colocou algumas coisas no bolso. A gente estava por volta de 165% de gross. Hoje a gente já caiu com 150%, muito pautado em pôr no bolso coisas que a gente julgou que foram para os preços corretos. Olhando para frente, a gente vê o mercado acalmando um pouco, os resgates já muito menores na indústria, principalmente a gente vê a estabilização desses resgates por conta da alta da bolsa, que ajuda, né? Então, quem está saindo acabou perdendo dinheiro. A entrada do estrangeiro, que é ótimo para o mercado. Então, a gente vê assim, esses resgates acalmando, que facilita operar para quem opera fundamento. Então, acho que essa
que é o nosso caso. A gente é uma casa de equity de longo prazo, com cases que ficam muito tempo na carteira. E aí acho que tem entrado um momento melhor para o fundo. Legal, beleza. Bom, com isso a gente vai encerrando aqui o podcast, agradecendo aí a quem teve a oportunidade de nos ver e ouvir, agradecer aqui o tempo aí do Cássio. Bons investimentos e até o próximo podcast. Obrigado.